Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao segundo trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista das lições desse segundo trimestre é o pastor Osiel Gomes. E a lição que iremos abordar é a lição de número 3, que tem a sua data para ser ministrada o dia 21 de abril de 2024. O tema da lição é o céu, o destino do cristão. Texto áureo: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Leitura bíblica em classe encontra-se também na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, no versículo 13, 14, 20 e 21. E também no livro do Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. Introdução. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Sim, a sabedoria humana, por não discernir espiritualmente as coisas espirituais, elas julgam até que o céu não existe. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus, conforme está escrito em João capítulo 11, versículo 25 e 26, também no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 2 e 3, e no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Em vista disso, o nosso propósito, o propósito desta lição, é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Todos nós que aceitamos a Cristo, que somos nova criatura, nós temos o céu como nosso destino. O nosso destino é o céu. O céu é real e é para lá que todos nós, os redimidos, iremos para morar sempre com o Senhor. Primeiro tópico, céu, o alvo de todo cristão. Primeiro subtópico, definindo céu. A palavra hebraica shamarim, que significa céu ou céus, conforme identificado no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo ouranos, que também significa céu, e podemos identificá-los no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 2, e também no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. Esse termo ouranos aparece 280 vezes no Novo Testamento com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, universo, atmosfera. Segundo, céus siderais e estrelados. Região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. O comentarista, pastor Osiel Gomes, ele insere aqui nesta lição um dado muito importante que nos ajuda no crescimento espiritual e também no nosso conhecimento com respeito a essas duas palavras, shamarim e ouranos. Diz assim: nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra shamarim foi traduzida por altura e ouranos como algo elevado. Ambas as palavras, isso é muito importante, ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Três locais distintos são identificados por essas palavras. Estamos falando aqui do primeiro céu, do segundo céu e do terceiro céu. O primeiro céu é o céu atmosférico.
E a Bíblia faz menção deste céu, e nós podemos ver isso no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Veja o que diz, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Céus aqui é o céu atmosférico. E o que é o céu atmosférico? É aquele que nós podemos contemplar com os nossos olhos. Nós olhamos para cima e contemplamos o céu. Este é o céu atmosférico. A Bíblia traz, como já dissemos, faz menção desse céu, vimos aqui em Deuteronômio, mas também podemos ver no Salmo 103, também no versículo 11. Salmo 103, versículo 11, que diz: Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Céu aqui também está fazendo menção ao céu atmosférico. Este é o primeiro céu. Agora, nós temos o segundo céu, que é o céu como universo ou firmamento dos céus. Este céu como universo, que é o segundo céu, o homem não consegue ver este céu a olhos nus. O homem não consegue contemplar ele. Este é onde estão os planetas, onde é a Via Láctea. Este céu, para ser contemplado, ele precisa de aparelhos específicos, como os telescópios. Mas, a olho nu, não conseguimos observar este céu. Este céu também é mencionado na Bíblia. Podemos ver isso no Salmo 33, no versículo 6, que diz: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. Céu aqui está se tratando do firmamento, está se tratando do céu como universo. Agora nós temos o terceiro céu. O terceiro céu é a morada de Deus, é onde Deus habita. É esse o lugar onde nós iremos habitar com o Senhor. E a Bíblia também fala acerca deste céu, o terceiro céu. Observe em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 27, Salomão faz menção a este céu. Jesus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, no versículo 32 e 33, Jesus fala acerca deste céu. Vamos ler Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Jesus diz assim: Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Foi desse céu que Jesus desceu para cumprir a sua missão de resgatar os pecadores, de morrer pelos nossos pecados. Foi deste céu que Jesus desceu. E isso está registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 13. Veja o que está escrito. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E Jesus, após a sua morte e ressurreição, Jesus foi elevado às alturas. Jesus foi para o céu assentar-se ao lado de Deus Pai. Veja onde está escrito isso. Isso está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 19. Evangelho segundo escreveu Marcos 16, 19, que diz assim: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus, ele desceu do céu para cumprir a sua missão de resgatar os pecadores. Ele retorna aos céus após a sua morte, após a sua ressurreição. Jesus retorna aos céus, está assentado à destra de Deus Pai. Ele é o nosso advogado e agora Jesus, a qualquer momento, novamente descerá do céu e nós encontraremos com ele nas nuvens e vamos morar para sempre com ele. É nesse céu que nós estaremos com o Senhor. Esse é o terceiro céu. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Segundo subtópico,
O céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E ele relata essa sua experiência na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, onde ele diz que ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Observe o que Paulo diz. Ele ouviu coisas tremendas que ao homem não é lícito falar. Não há palavras que expressem aquilo que ele viu ali no terceiro céu. Não por acaso, esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como um lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus. Devido a essa experiência, Paulo enfatiza em suas cartas, nas cartas paulinas, nas cartas pastorais, que este lugar, o terceiro céu, é um lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo, onde temos um destino assegurado. E que destino é esse, meu irmão? O de estar para sempre com o Senhor. E isso Paulo diz na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o destino do salvo. Este é o destino daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, o ensino do apóstolo Paulo concernente ao céu é que ele é um lugar celestial e é o lar dos salvos em Cristo Jesus. Terceiro subtópico, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo, não pertencemos mais às coisas passadas. Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Nós estávamos mortos, mas em Cristo fomos vivificados, e agora não pertencemos mais a este mundo. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, E não vos conformeis com este mundo, já não somos mais dele, agora somos nova criatura. Vivemos a expressão de 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Agora, uma vez estando em Cristo e não mais pertencendo a este mundo, nós desejamos o céu. O nosso alvo, o alvo do cristão é o céu. Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, prossigo para o alvo, e o nosso alvo, o alvo do cristão, é o céu. Nós queremos estar no céu. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida. Aquele que nasceu de novo, ele tem desejo de estar com Cristo. Ele tem desejo de estar no céu. Aquele que nasceu de novo, ele não quer mais pensar nas coisas que são da terra, mas ele só quer pensar nas coisas que são do céu. Ele tem o desejo de estar no céu. E o alvo dele é o céu. E o seu alvo revela que ele nasceu de novo, que ele agora é uma nova criatura, porque ele quer morar no céu. É por isso que o crente se volta para as coisas do céu e não nas coisas da terra, conforme está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler juntos? Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim:
Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quem nasceu de novo, pensa nas coisas que são de cima. Pensa no céu. Aleluia! A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade, a realidade do salvo. A nossa pátria, conforme está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 20, está nos céus. Meus irmãos, nós somos cidadãos dos céus. A nossa cidadania é celestial. E é por isso que nós temos o céu como nosso alvo, porque nós somos cidadãos do céu. A Bíblia diz, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, diz que nós somos embaixadores. Veja bem, o que é um embaixador? É alguém que representa uma nação estando em outra nação. Nós representamos o céu na terra. Veja o que diz, capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores da parte de Cristo. Isso é muito lindo, irmão. Isso é muito importante, é um privilégio. Nós somos cidadãos dos céus. Para viver a plenitude dessa cidadania, para que nós possamos viver essa cidadania na plenitude, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Cristo. Isso acontecerá na glorificação. Nós estamos nesta jornada, nós estamos peregrinando, estamos nesse mundo, inseridos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos peregrinando para algo perfeito que ocorrerá na glorificação. Vamos ter o nosso corpo semelhante ao corpo de Cristo, conforme está em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Vamos ler juntos? Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós teremos um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Isto é a glorificação. E como se dará isso? É um mistério. Mas Paulo, ele fala ali em 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe bem, irmãos, o que Paulo diz aqui, E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Na glorificação, nós teremos o corpo transformado
semelhante ao corpo de Cristo, e então vivemos essa nossa cidadania no céu, na sua plenitude. Oh, glória a Deus! Segundo tópico, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. Primeiro subtópico, o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu, que é Ouranos, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Não estamos falando aqui do terceiro céu, e sim o primeiro e o segundo céu. Esses passarão, o terceiro céu permanece. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O adjetivo grego kainos, entre parênteses novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma. É algo fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, nunca houve outro igual. É incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. E isso está registrado no seu livro, no capítulo 65, versículo 17. O apóstolo Pedro confirmou as palavras do profeta Isaías, e está registrado na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 13, onde Pedro também fala acerca de novos céus e nova terra. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois, abre aspas, eis que faço novas todas as coisas, fecha aspas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. A transformação do céu e da terra atuais em novos céus e nova terra acontecerá após o juízo final. E isso nós aprendemos quando estudamos a escatologia bíblica. O que é a escatologia? A doutrina das últimas coisas. Nela, nós aprendemos a sequência dos eventos futuros, que terá o seu início. O start para este evento é o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo se dará em 2 fases distintas. O arrebatamento da igreja é a primeira fase e a vinda de Cristo em glória no final da grande tribulação é a segunda fase. Nós estamos aqui aguardando o arrebatamento da igreja. Vamos pela sequência. A qualquer momento Jesus virá buscar a sua igreja. Nós seremos arrebatados. Encontraremos com o Senhor nas nuvens. E tudo isso está bem explicado ali na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 14 a 16. Nós encontraremos com o Senhor nos lares e estaremos sempre com o Senhor. Quando a igreja for arrebatada, e vai iniciar aqui, na terra, o pior período da humanidade, que é a grande tribulação. Serão 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio serão anos em que o anticristo, ele, com seu poder de persuasão, vai persuadir as nações, inclusive vai também persuadir até o próprio Israel, a nação de Israel. Agora, observe bem, nos últimos 3 anos e meio, Israel ele não vai aceitar adorar ao anticristo, adorar aquilo que eles aprenderam que não deve ser adorado, e então eles vão ser perseguidos duramente. E no final da grande tribulação, Jesus virá com os seus, com a igreja, para livrar Israel, porque Israel vai reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o seu Messias. Agora, observe bem, enquanto estiver acontecendo aqui na terra a grande tribulação, a igreja passará pelo tribunal de Cristo, que não é um tribunal para condenação, mas é um tribunal para recebimento de galardões. E após o tribunal de Cristo, a igreja vai participar das bodas do Cordeiro. Agora, observe bem, após a grande tribulação, quando Cristo então vier com poder e grande glória, no arrebatamento Jesus vai vir para buscar a sua igreja na segunda fase da sua segunda vinda, que é
a vinda de Cristo em glória, após a grande tribulação, Jesus virá com a sua igreja, com os seus, para livrar Israel e também julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial na terra. Feito isso, após 1000 anos, virá então o julgamento final. O julgamento final será para todos os ímpios, todos aqueles que morreram sem Cristo. Será o julgamento para condenação. Após o julgamento final, então, o céu e a terra que nós contemplamos, que nós conhecemos hoje, esse céu e terra passará. É nesse momento, após o juízo final, em que Deus criará novos céus e nova terra. Segundo subtópico, a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 do capítulo 21 de Apocalipse, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 23 e Gálatas capítulo 4, versículo 26. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. A Nova Jerusalém vem de cima. A Nova Jerusalém virá do céu. Ela descerá do céu. Vamos conhecê-la após o juízo final, quando todos os ímpios, todos aqueles que morreram sem Cristo, ressuscitarão para o julgamento final. Será um julgamento para condenação. Eles serão lançados no lago de fogo. E aí então a terra que nós conhecemos, a terra que nós contemplamos hoje, os céus que nós contemplamos hoje, passarão e Deus criará novos céus e nova terra. É nesse momento em que descerá do céu a nossa nova cidade, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, a morada de Deus. Nós moraremos com o Senhor e por termos o nosso corpo glorificado, porque no arrebatamento da igreja nós teremos nosso corpo glorificado, por termos este corpo como semelhante ao corpo de Cristo, nós teremos acesso à terra e ao céu, ou seja, terra e céu serão a mesma grei. Moraremos para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém, na cidade celestial. Terceiro tópico, céu. O fim da jornada cristã. Primeiro subtópico, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse, capítulo 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Jesus nos prometeu isso e está registrado em João capítulo 14, versículo 3, quando Jesus diz: "E, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também." Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo. Vamos ler o Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15 vai falar algo acerca do tabernáculo de Deus. Salmo 15. Estamos aqui abrindo a nossa Bíblia e já chegando lá. Salmo 15. Diz assim, o verdadeiro cidadão dos céus. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É o céu, terceiro céu. Quem morará no teu santo monte? E aí vem a resposta: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. É aí o tabernáculo de Deus. Pois nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Nós habitaremos com Deus em seu tabernáculo. Nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Vamos lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que diz assim: "Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, nós observamos que nós estaremos onde Deus está, no tabernáculo do Senhor, no céu, nas mansões celestiais, onde estaremos para sempre com o Senhor. Cumprir-se-á então aí a promessa feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós sabemos que vai acontecer, porque quem prometeu não mente. Segundo subtópico, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutamos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas que Deus enxugará simbolizam tristeza, sofrimento, tragédias. Lá no céu não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tragédia. Então, dos nossos olhos, ele limpará todas as lágrimas. Vamos ler isso? Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Veja o que diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, glória a Deus! Onde você estiver agora, você pode dar um glória a Deus por isso? Porque lá onde Deus está e onde nós estaremos com o Senhor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Só haverá alegria, só haverá paz. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Glorifica a Deus por isso. Exalte o nome dele, porque o nosso desejo é estar no céu, onde não haverá mais tristeza. Só haverá paz e alegria. Aleluia. Terceiro subtópico, o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, haverá adoração a Deus no céu, serviço, nós serviremos ao Senhor. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 diz assim: E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós serviremos ao Senhor. Então não tem tédio no céu. E nós também teremos uma ilimitada aprendizagem. Veja o que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Diz assim: Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está dizendo aqui, usando aqui o espelho, que na época o espelho era um espelho tipo de bronze, você olhava e era como embaçado. Então Paulo está dizendo, agora eu vejo por espelho, de forma embaçada, em enigma, mas então veremos face a face. Quando nós estivermos lá, nós aprenderemos aquilo que aquilo que é inefável que Paulo viu lá no terceiro céu, nós iremos aprender a cada dia mais. Conheço em parte agora, mas então conhecerei como também sou conhecido. Verei face a face, entenderei, aprenderei. Será um aprendizado ilimitado, um aprendizado eterno que teremos com o nosso Senhor. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fatigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Tudo isso que nós sofremos hoje, esse cansaço, essa exaustão, essa fadiga, essas dores que nós sentimos no dia a dia, no nosso homem exterior, tudo isso nós não teremos lá. Daí o céu ser um lugar de repouso, porque não teremos esse sentimento de dor, esse cansaço. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor.
Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual, toda a nossa vida cristã hoje deve ser vivida com a mente na perspectiva voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Essa é a nossa esperança, nossa bendita esperança. Nós temos a esperança de que um dia viveremos tudo isso com o Senhor. Devemos viver a nossa vida aqui, trabalhando, estudando, cuidando da nossa família, cuidando da nossa saúde, mas pensando nas coisas do céu. Não colocando o nosso coração nas coisas da terra, porque o nosso repouso eterno, a nossa morada eterna é o céu. Conclusão: para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo. Olha aí, de novo nós estamos falando sobre a regeneração. Para viver, para ter essa esperança, para morar no céu com Cristo, para estar para sempre com o Senhor, é necessário nascer de novo, ser nova criatura, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza, conforme está escrito em João capítulo 3, versículo 12. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Andamos por fé e não por vista. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Glória a Deus e aleluia por esta lição maravilhosa que fala acerca do céu, que fala acerca daquilo que nós buscamos, o céu de glória, do nosso destino, do destino do cristão. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu like e também compartilhe este vídeo, esta lição com aqueles que você ama, para que eles possam também entender como é importante ter Jesus para poder morar no céu. Eu peço a você que assista às aulas que estão aqui em cima. Uma vai linkando a outra. Nós estamos na terceira aula. Assista a primeira e a segunda que você vai se surpreender como que uma vai acompanhando a outra. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.